Líder vereador Rafael Bueno. Presidente, muito obrigado, mesmo no adiantar da hora. Hoje é um dia que eu quero compartilhar uma notícia que há 5 anos a gente vem trazendo, né, para a comunidade e divulgando coisas boas. A gente tem que divulgar também. E enquanto presidente da Comissão de Saúde da Câmara, né, e um dos vereadores que mais ajuda também o Hospital Pompeia, e muitos outros vereadores contribuem com recursos, e faz o Hospital Pompeia, a qual nós temos uma homenagem aqui na Câmara também, faz um hospital há 5 anos seguidos, ser um dos melhores hospitais do mundo, melhor hospital da Serra Gaúcha e um dos melhores hospitais do mundo. Há 5 anos seguidos, o Hospital Pompeia recebe esse título. Então, aqui no Brasil, o Hospital Pompeia ficou entre o 30º hospital mais bem avaliado do Brasil, né? É uma classificação baseada em diversos países, em 30 países do mundo, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, países de todos os continentes, né? E eles fazem uma série de avaliações e chegam, então, a esses dados, né? Como a questão de gestão, a questão de pesquisa online, satisfação do paciente, métrica de qualidade hospitalar, enfim, uma série de métricas que eles fazem para chegar a essa pontuação. E nós temos aqui em Caxias, né, o Hospital Virvi Ramos, o Hospital do Círculo, da Unimed, também foram classificados entre os melhores hospitais do Brasil, né, entre os 250 melhores hospitais do Brasil, mas nós tivemos a satisfação do Hospital Pompeia ficar entre o melhor hospital da Serra Gaúcha, um dos melhores do Brasil e também do mundo. Isso é uma alegria que a gente tem de saber que quando a gente procura uma instituição hospitalar, né, a gente sabe que tem qualidade. O Hospital Pompeia também, muito em breve, né, assumirá uma nova estrutura. Ali na divisa entre Canela e Gramado, nós teremos um outro hospital, provavelmente até o final do ano que vem, uma nova unidade com o selo, com a bandeira Pompeia Ecossistema de Saúde. Então, para nós, é uma grande alegria, Caxias do Sul também, além de ter esse selo, passar a barreira do nosso município e poder gerir um hospital em outro município. E quero fazer uma saudação, né, a uma pessoa que foi tão criticada em Caxias do Sul, né, por ser de fora. Muitas vezes as pessoas de fora são vistas aqui em Caxias com um certo preconceito, mas através da gestão da minha amiga Lara Salles Vieira, com toda a sua equipe, né, os diretores, o Ney, a Tati, a Gil, o pessoal que atende ali na recepção, que quando a gente chega lá embaixo é bem atendido com um sorriso, a segurança, o pessoal da Copa, o pessoal da hotelaria, os médicos, os enfermeiros, todos esses que fazem, né, de um hospital ter esse reconhecimento para a nossa cidade de Caxias do Sul. Então, meus parabéns a toda a família, aos trabalhadores do Hospital Pompeia. Era isso, presidente, muito obrigado, e quero desejar a todas as pessoas que a partir de hoje, amanhã irão viajar, que farão feriadão. Por favor, pessoal, se cuidem nesse trânsito, vão com calma, né? Também cuidem-se, se previnam, porque já está faltando muita vaga em escola, tem 3.000 vagas em escola faltando. Se preservem, porque depois não vai ter vaga, não adianta chorar nos gabinetes dos vereadores, né? Então, todo cuidado, toda preocupação é importante, né? Vão na UBS antes de viajar ou de pular carnaval, porque é importante não somente a questão da folia, de se divertir, mas também depois é uma vida que nasce e depois não tem para onde ir. Eu queria lhe pedir uma parte, por gentileza. Vereador Rafael, o senhor que é o nosso representante aqui na saúde, queria só lembrar que hoje fazem 5 anos do primeiro caso de Covid no Brasil. Parece que faz uma vida, né? E passou de forma tão célere. Que bom que estamos aqui, que bom que vencemos a pandemia. Era só para fazer essa lembrança. Obrigado pela gentileza. Obrigado, vereador. E eu quero aproveitar e falar e parabenizar o Eloy Frisso e o Cassina. Quase que o Frisso não está aqui para contar a história, né? Porque foi vice-prefeito em hospital, bem dizer, né? Teve que ficar internado no hospital com Covid, mas naquele momento vocês deram um show de bola, né? Todos os diretores de hospitais, cada vez que falam de vocês, do senhor e do Cassina, né, que foram exemplos, não deixaram faltar um leito. O Cassina era 10 da noite de domingo ajudando lá no Pompeia a descarregar equipamentos que vinham de outros lugares. Então, parabenizando vocês através dessa recordação. E, para concluir, presidente, né, eu acho que a Câmara de Vereadores
ela tem que, só para terminar o debate do vereador Cláudio ali no grande expediente dele, a gente tem que se tornar referência mesmo. É inadmissível nós ter uma máquina dessa daqui para a gente votar que não funciona, né? Aí tem vereadores que, como eu falei, dá dor de barriga, aí a gente vê que está ausente na hora da votação, né? Estou em representação, mas a representação não te impede de votar. Tu pode estar lá em Brasília, tu pode estar ali, se é no verão, tu pode estar lá na beira da praia tomando uma cerveja, se tiver, tem que votar. Então, presidente, esse sistema aqui de celular foi criado, inclusive, na pandemia, vereador Cláudio. Na pandemia, né, o presidente, não era Denise, o vereador Daneluz, né, e no Velocino, nós criamos, os servidores da Câmara, o Zoom foi criado aqui para a gente, mas o Zoom já tá ultrapassado. Né? A gente tem que dizer voto sim, voto sim. A Câmara dos Deputados e outras câmaras de vereadores têm um aplicativo que é só com o teu login, com a tua biometria que tu pode votar. Então não vai ter a desculpa de ter vereador fujão, de dizer que está no banheiro, está com dor de barriga, né? De não ter como votar. Então, que se crie um aplicativo no celular. Vereador, naquela época, lá em 2013, vereador Frisso, né? Um vereador que não está mais aí, que foi cassado, e outro que também, né? Foram contra comprar os tablets. Naquela época, o presidente era o Gustavo Toigo. Se a gente tivesse o tablet, não teria problema, né? Isso aí se torna muito mais caro, tu economiza papel, né? Todo dia, todos os vereadores, eu sou um que fico pedindo, o que nós vamos votar agora, porque a gente não tem as coisas na mão, tem que ficar imprimindo folha. Então, custa muito mais barato tu ter um aparelho tecnológico que seja de propriedade da Câmara. Ninguém vai levar o tablet para dar para o filho jogar joguinho, levar para a escola, É algo para trabalhar, o básico, né? Então, presidente, que a gente possa pensar isso. É um investimento, não é gasto. Então, só para fazer essa complementação. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Rafael.